Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos à leitura a partir do verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou em lugar para eles. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte, o inferno, deram seus mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. Santa é a tua palavra. O teu nome, Senhor, seja glorificado para todos sempre. E queremos mesmo, Senhor, nesta noite, pedir que o Senhor nos dê o seu entendimento, a sua sabedoria, e que o Senhor faça com que todos os corações aqui, Senhor, sejam consolados, exortados pela sua palavra. Pai querido, fala conosco, fala sempre o que precisamos ouvir, Senhor. Santo Deus, peço que o Senhor esteja cuidando dos enfermos, dos necessitados, daqueles que têm o coração contrito e quebrantado, Senhor. Peço por aqueles que estão num leito de dor, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, destas vidas. Peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, e também, Senhor, aquelas almas que por algum motivo, Senhor, eles não estão aqui nesta noite, mas peço que o Senhor esteja cuidando deles. Pai querido, abençoa, Senhor, esse momento, esse privilégio que nós temos com a sua palavra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Você que está sentado aqui nessa noite, você veio ao local, à igreja, mas talvez a sua consciência, como a das demais pessoas deste mundo, continua sempre tendo aquela mesma visão, aquele mesmo entendimento de que todas as pessoas do mundo têm. Mas tem uma passagem na Bíblia falando de coisas vindouras, do futuro, que retrata claramente qual é a condição do homem. E ela fala sobre você. Mas a maioria das pessoas
do mundo inteiro e até mesmo daqueles que estão assentados em bancos de igreja, são a mesma. E sabe qual é a visão que Deus ele tem do homem deste mundo, do homem vestido de religião? Sabe qual é a visão que Deus tem? Sabe o que Deus viu e como Deus ele vê? Versículo de número 12. Princípio dele. Sabe qual é a visão de Deus? É essa daí. O que diz o princípio do versículo 12? E vi os mortos. Mortos. A visão que Deus tem do céu é essa. Quando Deus ele olha, ele vê morto. Mas a consciência e o entendimento humano declarado e esquadrejado segundo os preceitos do mundo tem aquele entendimento que você está vivo. Não, eu estou vivo, pastor. Eu trabalho a semana inteira. Eu acordo todo dia cedo. Eu sou aquele robozinho que levanta todo dia, arruma as coisinhas, vai para o trabalho, volta para casa. Estou vivo. E aí a visão que Deus ele tem, e aí você tem que parar e meditar na primeira pergunta: como Deus vê você? Como que Deus ele te vê? Porque aqui no livro de Apocalipse, Deus está olhando do céu e está vendo um bando de mortos. São muitos mortos. Mas as pessoas estão achando que eles estão vivendo. Eles têm essa consciência medíocre do mundo de que eles são vivos. E aí Deus diz assim: não, eu não vejo como você vê. Deus ele ensina coisas preciosas para nós dentro da sua palavra. Eu não vejo como você vê. Eu não penso como você pensa. Eu não ando pelos caminhos que você anda. Deus ele é assim. E quando ele olha do céu, da eternidade, ele olha para os homens. E aí a Bíblia diz que Deus está no seu templo contemplando todos os homens. E aí a Bíblia diz assim, que quando Deus olha, no versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos. Então Deus declara qual é o estado, qual é a verdadeira situação do homem: morto. Não, eu estou vivendo a vida. Eu fui na festa ontem. Eu estou programando um casamento. Eu estou programando festa. Eu estou programando coisas boas para a minha vida. E aí Deus, ele olha e tem aquela visão que a maioria, o entendimento e a consciência que a maioria não tem. Morto. E aí a adrenalina do homem começa a aquecer dentro dele e ele começa a relutar contra a palavra de Deus. Não, essa não é a minha situação. Pois é. E aí por isso da primeira pergunta: como Deus ele te vê? Como você acha que Deus ele está te vendo? E não somente num estado de morto, mas também de condenado.
porque continua se lendo. E diante do trono abriram-se os livros, abriu-se o outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram todos os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E além de Deus olhar e ver a situação do homem, a situação miserável dele, de morto, e ainda tem pior ainda, condenado. Mas isso mexe com o ser humano, isso mexe com o homem, mexe com a alma do homem, porque é tudo que a pessoa nunca quer escutar na sua vida. As pessoas não querem escutar a palavra de Deus, eles querem ouvir qualquer bobagem na internet, eles querem escutar essas músicas de vitória, que eu vou vencer, eles querem ouvir essas bobageiras, mas eles não querem ouvir as verdades da palavra de Deus, porque Deus olha e diz assim: está morto, e além de tudo, condenado. Mas que situação miserável, que situação difícil. Mas aí a alma do homem relutando com ele mesmo e brigando com Deus e com a sua palavra: não, Senhor, eu estou vivo. Tem certeza? Você tem certeza que você é vivo? Você tem certeza que quando Deus olha do céu, quando Deus ele olha lá do trono da sua maravilhosa graça, ele não tem essa visão aqui de Apocalipse capítulo 20, versículo 12, eu vi os mortos, grandes e pequenos. Olha só, você tem certeza? Não, pastor, eu trabalho, eu estou respirando, eu estou vivendo, pastor. Como que o senhor olha para mim e fala que eu estou morto? É a pergunta que eu estou fazendo para você. Quando Deus olha do céu, como é que Deus contempla a sua vida? Como que Deus vê você? Porque aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, a Bíblia diz assim, que viu os mortos grandes e pequenos, e além de tudo, condenados. Jesus ele ensinou isso para os homens. Mandou João escrever, ensinou isso quando estava pregando a sua palavra. Pena que as pessoas, eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 21. Como Deus vê você? Como que Deus ele te vê? Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Ele queria seguir a Jesus. Aí de repente, sempre tem uma prioridade que não é a de Cristo. E aí ele fez um pedido: Senhor, eu preciso enterrar o meu pai. E aí Jesus ensinou para ele aquilo que diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me. Você precisa me seguir.
precisa obedecer. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus quis ensinar para esse rapaz? Primeiro, meu filho, seu pai já morreu, então você não pode fazer mais nada por ele. Porque o que você tinha para fazer por ele, você tinha para fazer com ele enquanto ele estava em vida. Eu me admiro muito quando eu vou num velório e eu vejo pessoas chorando. Algumas pessoas choram de saudade, outras choram de remorso. Por que remorso? Porque enquanto estava vivo, ele não fez nada. E aí, depois que morre, aí começa aquele chororô. Então vai aí o meu recado para você. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça enquanto a pessoa está viva. Porque depois que morrer, não adianta você ficar com chororô. E aí Jesus olhou para aquele rapaz e diz assim: ei moço, tem uma coisa muito mais importante que você precisa fazer, me seguir, porque deixa que os outros mortos que estão achando que estão vivos, vão vir para enterrar ele. Então quando você olha o funeral, e de repente você vê as pessoas carregando a esquife e o caixão, você pode ter certeza de uma coisa, que talvez muitos daqueles que estão carregando o caixão ali, eles estão mais mortos do que aquele que está lá dentro. Porque nosso Deus, quando olha do céu e vê você, o que Deus ele vê? Então Deus chegou, o rapaz não entendeu nada. Senhor, não estou entendendo. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. E você tem que fazer uma coisa: me segue. Porque ele já morreu e você não pode mais fazer nada por ele. Mas não é esse entendimento, não é essa visão que nós temos da nossa vida. Porque nós achamos que nós estamos vivendo, que nós estamos vivos, que a nossa vida vai bem, obrigado, que eu coloco uma roupa de religião e vou para a igreja, que essa roupa de religião, ela me identifica como um vivo, e na verdade não é assim. A pergunta não é como as outras pessoas te veem, a pergunta é como Deus te vê. Porque no livro de Apocalipse, Deus, quando ele olhou, ele viu os mortos, grandes, pequenos e condenados. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora, no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 23. Muitos estão acreditando, vestindo a sua roupa de religião, fazendo aquele compromisso básico de ir na igreja, de vez em quando, eles estão tranquilos. Olha, não é isso que Jesus ele ensina. Olha, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, por fora estão realmente formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus está tratando com a casta da religião dos judeus. Aqueles homens que se apresentavam no templo
aqueles homens que conheciam a Bíblia, e de repente Jesus olha para eles, o Deus que está olhando os homens, e diz assim: vocês trajam um adorno muito especial. O seu adorno é um túmulo, e o que tem dentro é morto. Mas os homens estão trajados com a sua veste de religião. O adorno é o túmulo, e o que tem dentro é o morto. E é por isso que quando Deus olha do céu, Ele não vê seres humanos vivos, mas Ele vê os mortos. Os mortos. E por isso que hoje, essa vida cristã, de YouTube, Facebook, essa vida cristã de música gospel, essa vida cristã de ouvir os feiticeiros, os manipuladores de poder divino, aqueles que mandam em Deus, isso não é vida cristã. Não é. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a pessoa veste o manto da religião. Manto. E aí ele acha que ele está vivo. E aí Jesus olha para todos aqueles homens e diz assim: olha, vocês são semelhantes, vocês têm aquele adorno como todos os túmulos têm, bonitos, enfeitados, com vasos de flores, mas vocês não passam de uma coisa: morto. Mas o que os homens estão fazendo? Enganando e sendo enganado pela sua vida religiosa. Indo na igreja, mas sendo de comum acordo com as festas mundanas. Certo? Errado. Errado. Ninguém falou para você que está errado? Pois eu vou falar para você agora. Está errado. Meus irmãos, você sabe por quê que as pessoas dão pouca importância à vida que Jesus ensina e dá? Porque ele acha que ele não precisa dessa vida, porque ele já está vivo. E aí ele dá pouca importância. E aí ele tem o Evangelho como algo que vai prendê-lo, amarrá-lo, crucificá-lo, colocar ele em cadeias, em grilhões. Ele tem o Evangelho como uma prisão. E o significado que ele tem de vida é de liberdade do mundo. E o Evangelho hoje pregado é um Evangelho híbrido, que não é das Escrituras, e que ensina a pessoa assim: não tem problema não, pode continuar do jeito que você está, que você está muito bem, desobedecendo a Deus, mentindo, vivendo falsamente, é uma vida de mentira. Sabe o que é vida de mentira? É você se fantasiar daquilo que você não é. É você se fantasiar de vivo, mas Deus, quando olha do céu, Ele não vê um vivo, Ele vê um morto. Não vê vivo, Ele vê um morto. Pois é. E é por isso que as pessoas dão tão pouco valor
Só que eu quero falar uma coisa para você. Deus, ele não vê como você vê. Deus, ele não pensa como você pensa. Deus, ele não anda pelo caminho que você anda. Não, Deus não. E é por isso que Deus, lá do céu, da eternidade, ele olha, ele contempla, ele está olhando. Porque as pessoas, eles acham assim: eu vou enganar aos homens, que eu vou enganar Deus. A única pessoa que você está enganando é você mesmo. Não é ninguém. Não pensa que você engana o pastor. Não pensa que você vai enganar Deus, senão você não pode enganar os meros mortais. Você vai enganar Deus? Claro que não. Mas as pessoas estão piamente acreditando que vão enganar a Deus, vivendo uma vida de mentira. Você está enganando só você mesmo, mais ninguém aqui. Deus olhou do céu e viu todos aqueles homens. No capítulo 23, Jesus disse: olha, vocês são sepulcros. Vocês não estão vivos. Jesus pregou sobre esse assunto. O apóstolo Paulo também pregou. Quando Paulo vai falar sobre salvação, por que Deus tem que nos salvar? E aí ele vai dizer o porquê. Efésios capítulo 2, versículo 1. Aqui no Evangelho de Mateus, Jesus, ele diz que os homens têm o adorno do túmulo e que dentro deles só tem uma coisa: a morte. Quando Paulo foi escrever a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, então essa aqui é uma mensagem bíblica. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou. O que é salvação? Por que Deus precisa salvar você? E vos vivificou, vírgula, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quando Deus olha do céu, como é que ele vê o homem? Morto. E para que é a salvação? A salvação é para te dar uma vida que você não tem. Meus irmãos, nós não estamos falando de uma aula de biologia. Nós estamos falando de coisas celestiais. E aí Deus, o Criador de todas as coisas, quando Ele olha os homens, Ele vê eles mortos. E salvação é para dar uma vida nova, não uma vida de mentira, não uma vida de engano, não uma vida de vestes de religião, não, é uma vida nova mesmo. E aí Paulo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, e que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando
nós ainda, próxima palavrinha, mortos. Quando Deus ele olha para o homem sem Cristo, quando Deus ele olha para o religioso sem Cristo, ele só tem religião, ele não tem Cristo. Ele só veste o manto da religião para ir no dia do culto. Como é que Deus veio? Morto. Está morto. É assim que Deus é. É por isso que Deus é diferente de nós. Sabe por que essas coisas nos assustam, meus irmãos? Essas coisas nos incomodam? Porque muitas vezes nós temos aquele pensamento do Salmo 50. Nós achamos que Deus é como nós. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E por que isso precisa ser pregado? Precisa ser pregado porque quando Jesus foi começar o sermão do monte, e aí quando você passa a ver a geografia da onde era aquele monte, então não era exatamente um monte mesmo. Mas por que Jesus então, Mateus está escrevendo lá, e assentou-se no monte, e os seus discípulos se aproximaram, para lembrar ao judeu, que no monte Sião deu a lei, e agora o Deus encarnado vai abrir a sua boca, e vai falar a sua palavra. O Deus que se fez carne vai abrir a boca, e vai falar a sua palavra. E aí Jesus vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome nós expulsamos muitos. E então Jesus vai responder. Então eu vou olhar para ele e vou dizer assim: ó, eu não te conheço. Eu não conheço você. Se você no dia da campanha eleitoral tirou uma foto com o presidente, que é uma mulher, e você chegar lá no palácio lá com a foto na mão, eu tirei uma foto com ela. Mas se ela não te conhecer, você não passa da entrada. Não basta você dizer que conhece a Deus. Não, eu vou na igreja, pastor. Ah, é? Poxa, que legal. Se Deus não conhecer você, se quando Ele olhar do seu alto céu e não ver você como um vivo, então Ele ainda não te conhece, e você muito menos a Ele. Jesus falou sobre esse assunto, Paulo pregou isso na igreja de Éfeso, e Jesus também, no livro de Apocalipse,
no capítulo 3, versículo 1, mandou uma carta para a igreja dizendo, Apocalipse, capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tem nome de que vive, mas qual que é a real situação? Está morto. Eu conheço você. Escrevendo a uma igreja. Você tem nome e você acha, pensa que você está vivo, mas quero dar um recado para você. Você está morto. Essa é a visão que Deus tem. E as pessoas, eles pouco se importam com a vida eterna que Cristo dá, porque eles acreditam mesmo que eles não estão nem um pouquinho necessitados dessa vida, porque eles estão vivos. Não, eu estou vivo. Ah, é? Será que é isso mesmo que Deus, quando Ele contempla, é isso que Ele vê em você? É isso que Deus contempla e vê a humanidade? Gostaria que os irmãos agora abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. A passagem de Apocalipse, que nós lemos no capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 4, descreve claramente a visão que Deus ele tem. O Senhor Jesus estava de caminho para a Jerusalém, e aí ele passou pelo meio de Samaria, aonde os samaritanos viviam e de nenhuma maneira eles gostavam dos judeus. Eles tinham até mesmo a sua própria religião. Você não pensa que o samaritano não tinha religião dele, porque ele tinha. Sabe por quê? Versículo 12 do capítulo 4. Quando Jesus chegou para conversar com a samaritana no poço, olha só o que ela disse para Jesus: és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Olha, ela conhece, ela sabe quem é Jacó. Então ela sabe quem que é Abraão, ela sabe quem é Isaac, ela sabe o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Sabe? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, de seus filhos e seu gado? O Senhor é maior que Jacó? Pois é. Versículo 19. E quando discorreu a conversa com Jesus, e disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é o quê? Eu vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 25. A mulher lhe disse:
eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela conhecia Abraão, Isaque, Jacó, sabia quem tinha feito aquele poço, sabia que o Messias vinha e que o nome dele era o Cristo e que quando ele viesse, ele ia falar tudo. Ela sabia tudo isso daí. Está viva? Não está viva. Por que não? Vamos ler o versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar. Para o quê? Para uma vida. Tudo bem. Aquela mulher sabia de Jacó, do Messias, da adoração em Samaria, adoração em Jerusalém, mas diante de Deus, na visão celestial, ela ainda não estava viva. Por quê? Porque Jesus, quando foi pregar para ela, usou o poço, a água, e disse assim: se eu lhe der a água que eu tenho, você, primeiro, não terá mais sede. Segundo, essa água vai jorrar em você para a vida eterna. Essa vida que os homens desprezam. Porque sabe o que as pessoas querem? Se divertir. Sabe o que o pessoal quer? Bagunçar. E acreditam mesmo que estão vivos. Mas o Senhor, Criador da vida, dos céus e da terra, quando olha, e aí a pergunta de novo: quando Deus olha para você, o que Deus vê em você? Na mulher samaritana, Deus olhou para ela e viu a necessidade dela de vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Como Deus, Ele te vê. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26. Quando você entrou por aquela porta ali hoje, você assumiu uma grande responsabilidade. Por quê? Por que, pastor, eu assumi uma grande responsabilidade? Você assumiu uma grande responsabilidade em ouvir a verdade. Agora, o que Deus, como Deus ele te vê? Isso você pode responder. Agora, quando você adentrou porta dentro e sentou e abriu sua Bíblia e leu a verdade de Deus, a pergunta é agora: o que você vai fazer com essa verdade? Vai fazer como os homens da Bíblia fizeram? Rangeram os dentes para Estevão, arrastaram ele para fora da cidade e apedrejaram ele? Vão fazer aquilo que fizeram com Paulo em Atenas? Escarneceram de Paulo, zombaram dele,
Alguns disseram assim: outro dia eu vou ouvir sobre isso daí. Então a pergunta é: o que você vai fazer com a verdade da Bíblia que você ouviu hoje? E aí o livro de Hebreus, ele vai nos aconselhar. Porque é a palavra de Deus que nos aconselha. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por isso que eu falei para você, que quando você ouve a mentira, você não fica isento da responsabilidade. Porque se você ouviu uma bobagem e você não leu na Bíblia, você não comparou nas Escrituras, a culpa ainda continua sendo sua. Porque você tem a verdade na mão e não faz uso dela. Agora, quando você ouviu a verdade das Escrituras, a responsabilidade sobre você aumentou. Versículo 27. Você recebeu o conhecimento da verdade. Então, o que você vai fazer com ela agora? Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, aí o autor de Hebreus ele dá um exemplo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós de ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se a lei de Moisés, com 2 testemunhas, só 2 testemunhas, serviam para apedrejar uma pessoa, imagine aquele que ouviu a verdade e vai fazer o que com ela? Sabe como os homens, eles fazem agravo ao Espírito da graça? Eles fazem agravo ao Espírito da graça, como Paulo ensinou aos romanos. Permaneceremos nós no pecado para que a graça aumente? Paulo faz a pergunta. Você vai permanecer pecando para que a graça aumente na sua vida? Aí ele diz embaixo, assim, no capítulo 2, versículo: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado. Então o que você vai fazer com a verdade? Eu acredito mesmo, irmãos, como diz Pedro, que muitos que já sentaram nesses bancos aqui e ouviram a verdade e fizeram como fizeram o povo de Deus, colocaram a verdade de trás das costas e foram embora, o juízo sobre eles será dobrado. Porque ouviram a verdade. E o que você vai fazer com ela? Gostaria de terminar lendo o Evangelho de João, capítulo 5. Como Deus, Ele contempla você. A mulher de Samaria precisava da água da vida, que é Cristo. Os homens acreditam que eles estão vivos pela sua religiosidade.
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Palavras de Jesus. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou. Como é que era a primeira situação dele? Morto. Ele passou de ser um morto para ter o quê? Vida. E as pessoas acham que eles estão vivos. Versículo 25. Passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é agora. A Bíblia não diz assim, é amanhã, é semana que vem, é agora. Você já imaginou que esse texto aqui ele está escrito há mais de 2000 anos e a palavrinha aqui na tradução continua dizendo assim para o homem: é agora. E agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que vai acontecer com eles? Viverão. Que maravilha, meus irmãos. O que Deus ele fez conosco? Deus ele pega o homem morto, achando que ele tem uma vida, e aí Deus dá para ele a verdadeira vida, porque ele está morto. E aí Jesus ele diz assim: vai ser agora. Aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Vão entender o que realmente é uma vida. Vão poder desfrutar da maravilha que é viver com Cristo e para Cristo. Vão aprender a desfrutar o gozo da vida eterna. Sabe o que as pessoas têm na cabeça? Que eles só podem começar a viver uma vida eterna quando eles estiverem no céu. O dia que você entregar a sua vida para Cristo verdadeiramente, você já passou da morte para a vida e você já começou a viver a sua vida eterna com Deus. Como Deus vê você? O que você vai fazer com essa verdade das Escrituras? Como você vai contestar a palavra de Cristo? Não, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda. Quando eu fui casar, a pessoa falou assim: mas você vai casar com 20 anos? Você não vai viver a sua vida? Eu estou vivendo a minha vida. Você é muito novo. Você tem que aproveitar mais. Aproveitar o quê? A bebida? O cigarro? Prostituição? As drogas? As porcarias desse mundo? É isso que é viver? Para você é isso?
Porque se isso for para você viver, então Deus, quando Ele olha para você lá do alto, Ele vê um outro. No dia em que Cristo te salvar verdadeiramente, você vai descobrir o que é vida. Versículo 25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que nós vamos fazer com a verdade de Deus? Muito bem.